Olá, o Vitalidade de hoje é direto aqui do Serviço de Atendimento Especializado, o SAI. Com mais de 2 décadas de atuação, o trabalho é realizado agora no prédio do antigo postão do centro, que abriga também a Casa da Vacina e a Vigilância em Saúde. Eu vou conversar com a enfermeira Bruna Kuhn e a coordenadora aqui do SAI, Ivone Marlow, que vão nos explicar um pouco sobre os serviços realizados aqui nesse espaço. Olá, muito obrigada pela participação de vocês. Queria que vocês falassem, né, quais são os principais atendimentos aqui no SAI, quem é que pode buscar esse serviço? Bom, aqui no SAI, assim como a gente já trabalhava lá na General Osório, é um serviço que compõe diversos serviços, né? Então, no CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, o que a gente oferece é para a população geral testagem rápida de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. Além da testagem, dependendo da avaliação, dependendo do caso, a gente também já parte para a oferta de profilaxias antirretrovirais, então profilaxia pós-exposição ou profilaxia pré-exposição, a depender do caso que o indivíduo relata, né? Essa testagem, ela é portas abertas, né? Então, qualquer pessoa que vier aqui no serviço entre 9 e 3h30 da tarde, a gente consegue estar oferecendo esse atendimento. A gente não fecha de meio-dia, né? Os outros serviços, então, como o SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado em Infectologia, ele atende agravos relacionados à infectologia, então tuberculose, hepatite, HIV e outros agravos, e o atendimento se dá através de um encaminhamento, ou encaminhamento do próprio CTA, ao identificar, diagnosticar algum desses agravos, encaminha para o SAI, ou mesmo da rede, né? Então o diagnóstico, esses testes que a gente tem aqui no CTA, eles também estão disponíveis em todas as unidades do município, tá? A testagem em livre demanda, tanto para o diagnóstico de HIV, sífilis, hepatite B quanto hepatite C, e partindo dali, no momento que há um diagnóstico, esse caso também pode ser encaminhado aqui para o SAI. Hoje também, aqui no município já foi implementada a política, a linha de cuidado da pessoa vivendo com HIV, e então esse atendimento, esse tratamento também pode estar ocorrendo no posto, né? Então são alguns casos específicos que a atenção primária encaminha para o SAI, né? Então existe esse fluxo de referência e contra-referência. E nós temos também a UDM, que é a Unidade Dispensadora de Medicamentos, mais conhecida como farmácia aqui do serviço, e ela é uma farmácia específica que faz parte do componente estratégico. Ela só dispensa medicamentos que compõem, né, os medicamentos estratégicos, que é o tratamento de hepatite B, de hepatite C, antirretroviral, profilaxia de PEP, PrEP, medicamento de tuberculose, né? Pedi para tu falares um pouco sobre a profilaxia, que muitas vezes as pessoas não sabem o que é, né? Quando que a pessoa pode procurar e qual é a eficácia de uma profilaxia? Profilaxia é um esquema medicamentoso que é utilizado para prevenir algo, né? Então é preventivo, ele não está tratando nada. Então já parte do princípio que é para alguém que não tem o diagnóstico, né? E aí, partindo disso, a gente tem a profilaxia pré-exposição e a profilaxia pós-exposição, né? A profilaxia pós-exposição, ela já é bem mais antiga, né? As pessoas conhecem muito pelo coquetel, quando se acidenta, né, com algum material pérfuro, mas qualquer situação de risco para o HIV tem indicação de fazer essa profilaxia pós-exposição, né? Então, situações de relação sexual desprotegida, independente de ser violência, de ser consentido, de ter rompido o preservativo ou esqueci de usar o preservativo, tem indicação. Se houve risco, tem indicação, né? Amamentação cruzada, né? O filho amamentou, recebeu o aleitamento da vizinha, da familiar, existe o risco de transmissão do HIV, existe indicação dessa profilaxia pós-exposição. Acidente de trabalho com exposição a material biológico, violência sexual. Então, qualquer situação de risco para HIV, em até 72 horas a gente pode estar ofertando a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, né? Então,
Diante do risco de HIV, a gente faz a testagem dessa pessoa, ela sendo negativa, porque o teste demora 30 dias para positivar, né? Então, tendo risco e essa pessoa sendo negativa, em menos de 72 horas a gente inicia a PEP. Dada a importância da PEP e da oportunidade de oferta dela, o medicamento não está só aqui disponível no SAI, né? Está disponível também na UPA Centro, na UPA Canudos e no Hospital Municipal. Porque é um medicamento que precisa estar disponível 24 horas, né? O SAI funciona só de segunda a sexta. Então, para garantir o acesso à profilaxia, esse medicamento está disponível em todas essas unidades 24 horas também, né? Além de estar aqui no SAI. E o atendimento, ele acontece em qualquer unidade. Então, se foi atendido em uma UBS, uma USF, recebe todo o atendimento, recebe o formulário, a receita, e retira ou aqui no SAI ou nas UPAs também, para garantir o acesso mais breve, né? O ideal é que a pessoa recebesse esse medicamento em até 2 horas, mas às vezes ela nem busca o atendimento tão rápido, né? Mas o prazo máximo é 72 horas. Depois de 72 horas já não tem mais eficácia garantida. E a eficácia, a maior eficácia está muito relacionada ao tempo da busca do tratamento. Né? Quanto antes ela buscar, melhor, né? E a PrEP, que é mais recente, né? Em 2018, Novo Hamburgo foi a primeira cidade, depois de Porto Alegre, aqui do estado, a começar a oferecer. É uma profilaxia pré-exposição. Então, antes de eu ter o risco, eu me sentindo como uma pessoa que tem um risco maior de vir a me infectar em função de comportamento, né? Eu tomo esse medicamento, e aí existem 2 esquemas, ou diário ou sob demanda, mas aí isso em atendimento a gente discute com a pessoa o que é mais adequado para ela, e ela toma esse medicamento como se fosse um anti-HIV, né? Então ela vai tomando antes, caso ela venha a ter uma situação de risco, ela não se infecta, porque ela está fazendo uso do medicamento. E aí a eficácia é dose dependente. Só funciona se a pessoa realmente estiver fazendo uso da PrEP conforme prescrito, né? Porque para prevenir o HIV nessa condição, a gente precisa ter uma concentração sérica, que é concentração no sangue, e uma impregnação na mucosa também. Isso só acontece com medicamento. Então, eu esqueci um dia, esqueci 2, não tem garantia. Sim. Então, até isso no atendimento a gente avalia com o paciente, porque às vezes, por mais indicação que a pessoa tenha, ela não tem essa organização de estar se planejando, se prevenindo nesse sentido, né? Então, dependendo do perfil da pessoa, a gente indica outras medidas de prevenção dentro da prevenção combinada, que hoje já se esclareceu que não adianta só falar para as pessoas usarem preservativo, né? Quantos daqui usam preservativo em todas as suas relações? Então, a gente precisa ter uma cultura de prevenção que se associa a métodos preventivos. Usar o preservativo nas relações, principalmente quando for relações casuais, em que tu não conhece a sorologia da outra pessoa, conhecer a tua sorologia, conhecer a sorologia do parceiro, da parceira fixa, e isso é através de testes rápidos, que são gratuitos, né, disponíveis em todas as unidades. Fazer a PEP quando necessário, fazer a PrEP. No caso de se relacionar com alguém HIV positivo ou ser HIV positivo, o tratamento que garante carga viral indetectável também rompe essa cadeia de transmissão. Então, tem várias estratégias que a gente pode estar fazendo uso para evitar realmente a transmissão ou a aquisição do HIV. Bom, o Rio Grande do Sul é um dos estados com maior número de casos, né, incluindo a capital Porto Alegre. Vocês me falaram que Novo Hamburgo também tem um índice alto. Quais são os números atualmente de pessoas infectadas aqui na cidade? Nós temos uma média de 130, mais ou menos, casos novos todos os anos, né? Vinculados aqui ao serviço, a gente tem mais de 2.500, né, pacientes vinculados com HIV. Isso do município, né? Sim. A gente acaba atendendo pessoas residentes de outros municípios também, por uma questão de sigilo, de não querer se expor no seu município, assim como também deve ter hamburguenses sendo atendidos em outros serviços, né? Mas é uma demanda bem alta e que só cresce, né? Os pacientes não ganham alta. Felizmente, hoje o tratamento avançou muito, então as pessoas conseguem ter qualidade de vida e longevidade também.
Então, a gente não registra perdas, né? E a cura ainda não é uma realidade para nós, né? Então, tem uma diferença, a nossa demanda só vai aumentando. Tem uma diferença, né, do vírus não detectável, né, que vocês falaram, e da cura, né? Isso não é a mesma coisa. Né? Isso, e quando a gente fala vírus indetectável, é um exame diferente do teste rápido. Teste rápido ou anti-HIV laboratorial, ele mostra a presença de anticorpos, que são células de defesa que o nosso corpo produz quando tem contato com o HIV, né? E essas vão seguir positivas, né, na pessoa com tratamento ou não. A carga viral é um exame específico que a gente faz nas pessoas que estão em tratamento, porque através dela a gente consegue identificar a presença, quantificar o vírus, né? Então, pessoas que estão em tratamento, e um tratamento que é adequado, vão ter carga viral indetectável, às vezes em menos de 2 meses de tratamento. E aí, mantendo isso, ela se torna uma pessoa intransmissível, né? E também, no momento que ela não tem mais esse vírus concentrado, circulando no corpo, ela diminui todo o processo inflamatório que o HIV causa, ela diminui o ataque à célula CD4, que são células importantes de defesa do corpo, e aí com isso essa pessoa que não teve AIDS ainda, ela pode nunca ter AIDS na vida dela, porque HIV é uma coisa e AIDS é outra, né? A AIDS é quando a infecção está ativa. Não, o HIV é a infecção. A pessoa que tem HIV tem infecção. A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, é quando, em função do HIV, surrou muito minha imunidade e agora minha imunidade está deficiente, né? E tem critérios clínicos e laboratoriais que definem o critério, se a pessoa é classificada como HIV ou AIDS. O tratamento é o mesmo, que muda quando a pessoa tem imunidade mais baixa, que são necessárias outras profilaxias, né, que são medicamentos preventivos, porque essa pessoa está mais vulnerável, suscetível a ter doenças oportunistas, né? Então a pessoa, além de adoecer mais fácil, as doenças que ela adquire se manifestam em formas mais severas, formas mais graves, né, a título de deixar sequela ou levar a óbito, que numa condição de imunidade normal não aconteceria, né? Então esse paciente com AIDS, ele precisa de uma atenção maior. Só que com o tratamento, a gente zera a carga viral e a imunidade vai melhorando também, né? Sempre é um paciente que a gente vai ter mais atenção, dado o histórico que teve, mas é incrível, assim, a gente sempre fala aqui no serviço do quão gratificante é trabalhar na infectologia, porque em questão de 1 mês a pessoa revive com o tratamento, assim. Realmente o tratamento hoje, ele é um divisor de águas, né, e traz outra perspectiva de vida. Por isso a importância de testar, né, quaisquer dúvidas, tá sempre com os testes em dia. Sim. Eu queria que vocês falassem também sobre outras ISTs, né, a gente além do HIV, temos outras doenças, algumas com um número crescente também de contaminação. Quais são elas e quais são os tipos de tratamento? Então, a gente tem diversas ISTs, as mais comuns são gonorreia, né? O tratamento ele é com antibiótico e o diagnóstico é clínico mesmo. Agora o município também já tem pelo SUS exame de clamídia e gonorreia, que pode ser coletado em qualquer unidade de saúde, né? Mas o que mais nos preocupa hoje é a sífilis, né? A sífilis, ela tem uma transmissão muito fácil. O tratamento ele é muito simples, é feito nas unidades mesmo, com benzetacil, né? A grande questão é as pessoas aderirem ao tratamento, fazer a sequência correta das doses de benzetacil, né? E a sífilis tem o agravante que em gestantes, a sífilis causa sífilis congênita quando não tratada corretamente. Então, é um grande desafio para as unidades de atenção primária conseguirem fazer o tratamento dessas gestantes e prevenirem sífilis congênita. Na nossa UTI neonatal ali, todos os dias nós temos crianças internadas ocupando leitos de UTI para fazer tratamento de sífilis congênita, o que seria evitado se o tratamento da sífilis na gestante fosse realizado. Né? Às vezes é por falta de pré-natal, mas muitas vezes é por inadequações ali no segmento, né? Abandono, troca de território, né?
Então, a gente luta cada vez mais para qualificar mais o pré-natal, conseguir deixar o mais fechadinho, redondinho possível, mas muitas coisas fogem do âmbito profissional, né? E outra dificuldade que a atenção primária enfrenta nisso é a testagem do parceiro, né? A gestante faz o seu pré-natal, o parceiro não. E aí, quando vem lá no 3º trimestre, aparece uma sífilis na gestante que não tinha até então. E aí, às vezes, já não tem mais nem tempo hábil de prevenir a sífilis congênita. E a sífilis congênita ela tem um impacto muito grande para a saúde da criança, né? Só o tratamento são 10 dias internado, né? No pós-parto, recebendo antibiótico intravenoso. Outros exames que são mais invasivos, né, que essa criança vai ter que ser submetida, todo o acompanhamento especializado que ela vai ter depois para tentar identificar ou descartar anomalias, né, e caso venha a ter alguma sequela neurológica, é uma sequela que fica permanente nessa criança, né. Então, a sífilis congênita a gente enfrenta e a gente previne enfrentando a sífilis adquirida da população geral. Né? Que aí a gente controla a sífilis na população geral, protege a gestante, né? Trata a gestante e aí, consequentemente, a sífilis congênita não seria um problema. Mas hoje, nosso maior desafio é a sífilis. Vocês fazem atendimento aqui também de hepatites, né? Quais são os tipos de hepatite e como preveni-las e tratá-las? Então, hepatite, no contexto geral, é inflamação do fígado, né? Aqui o que a gente trata é infecção da hepatite B e infecção da hepatite C, que são infecções virais, né? Que são transmitidas ou por relação sexual ou por contato com sangue. E aí vai o alerta para quem compartilha materiais que entram em contato com sangue, material de unha, navalha de barba, gilete. Às vezes a gente compartilha com um amigo, com um familiar, né, materiais de uso coletivo, e nesses materiais o vírus sobrevive por muitos dias, né? Às vezes a manicure, se não fizer todo o processo ali de esterilização dos materiais, também é uma fonte de transmissão, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque embora a gente tenha vacina para hepatite B, que então os nossos números já são menores, né? Mas hepatite C a gente não tem vacina. Então, a transmissão, o vírus, ele tá aí e ela segue acontecendo, né? O diagnóstico dessas duas infecções também se dá por teste rápido e o tratamento, da hepatite B sempre é feito aqui no serviço, né? Serviço especializado. E o da hepatite C também tem a linha de cuidado. Então, em alguns casos, o tratamento é realizado no próprio posto do bairro, e às vezes é encaminhado para cá. Mas hoje mudou a perspectiva, né? Sim. Antes o tratamento da hepatite, ele era muito desgastante para o paciente e ele trazia um prognóstico muito ruim. Ele não era tão eficiente como é hoje, né? Então, quando a gente fala principalmente da hepatite C, os pacientes que fizeram tratamento com interferon, por exemplo, sofriam muito, e muitos deles nem conseguiram curar, né? Hoje a gente tem antivirais de ação direta que curam a hepatite C em 3 meses de tratamento com comprimidos únicos, diários, né? Em 3 meses, com pouquíssimo efeito colateral, a gente consegue resolver a hepatite C. Então também fica um convite para a população fazer a testagem. Mesmo aqueles que, eu já tive hepatite C, eu tratei, não sei se curou ou não, a gente faz o exame também. O teste rápido, ele vai positivar a vida toda, mesmo quem já tenha curado. Mas aí a gente faz um exame específico de PCR, que aí é coletado aqui no serviço, o posto solicita ou o CTA solicita. A gente coleta e aí, conforme esse resultado, a gente reinicia um tratamento, né? Fornece o tratamento ou não se identifica que o caso já foi resolvido. Mas é importante que se tenha clareza, a ciência da sua condição sorológica. E tem a tuberculose também que vocês tratam e testam aqui. Como é que é feito o tratamento da tuberculose? Então, o diagnóstico da tuberculose, ele é na atenção primária, né? O rastreio de sintomáticos, o diagnóstico da atenção primária se dá principalmente pela coleta do escarro, né? Através do exame de Barrow,
ou bacilo de Koch. Esse exame é realizado no hospital municipal, mas as unidades coletam escarro, a gente também coleta aqui dos nossos pacientes, né? Encaminha para o laboratório e o diagnóstico principal se dá por bar, cultura, né? E a gente também tem TRM, que é o teste rápido molecular, que a gente encaminha lá para Porto Alegre, no LACEN, para os casos especiais que a gente não está conseguindo elucidar, né? Acho que é importante salientar, Bruna, a questão do escarro, o quanto simples é a coleta, né? Pessoas se sentindo com sintomas, então, tosse persistente há muitos dias, sudorese, fraqueza. Então, sintomas que ela identifica como possivelmente, né, para um teste, para um diagnóstico, que ela leva, então, o exame de escarro na unidade. Ela não precisa de prescrição médica, não precisa de nenhum encaminhamento de nenhum profissional para levar esse exame na unidade mais próxima dela, então, para ter esse diagnóstico de tuberculose. É muito simples. Justamente em função da importância do bar para o diagnóstico e da simplicidade que é esse exame, foi simplificado ao máximo os fluxos, né, tirado todas as barreiras possíveis para que as pessoas realmente tenham acesso facilitado ao diagnóstico, né? Então, os sintomas de tuberculose é tosse, suor noturno, febre e perda de peso, mas não necessariamente a pessoa precisa ter os 4, às vezes tem um sintoma só. A orientação para a população geral é que tosse persistente por mais de 3 semanas tem que investigar a tuberculose. Quando a gente fala isso, as pessoas dizem, mas tem tuberculose? Isso existe ainda? Tem muita tuberculose. Nós somos tão prioritários no HIV quanto na tuberculose aqui no país, no cenário estadual, né? Então, sim, a gente precisa pensar em tuberculose quando tem a presença desses sintomas, né? O diagnóstico rastreio se dá na atenção primária, o tratamento também pode acontecer na atenção primária, e os casos em que a tuberculose se exacerba, né, tuberculose extrapulmonar ou alguma co-infecção, alguma outra infecção, aí a gente faz o tratamento aqui no serviço. Sim. O quão, não sei se você sabe responder essa pergunta, mas quão médicos, por exemplo, que não são do Sistema Único de Saúde estão preparados para fazer esses encaminhamentos, né? Porque muitas vezes tu vai para um plano de saúde e o médico te dá lá um monte de antibióticos e receitas e não faz os encaminhamentos necessários das testagens, né? Às vezes a gente entende que nós, por trabalharmos num serviço que atende esses agravos, acaba tendo esse viés de qualquer coisa a gente está pensando em tuberculose, né? Mas, por outro lado, tem outros profissionais que estão muito afastados dessa realidade, acabam não tendo nem conhecimento epidemiológico sobre a sua região, e aí não pensam sobre isso, né? A gente já pegou paciente que estava 2 anos investigando uma infecção pulmonar, fazendo tomografia, fazendo ressonância, vários exames extremamente complexos, e não chegavam no diagnóstico, faz o escarro, dá positivo ali em 2 dias já. A gente inicia o tratamento em 1 semana, a pessoa já começa a apresentar uma melhora, né? Mas a tuberculose é uma doença que, se não for tratada, ela mata, né? A tuberculose, ela tem o título de doença negligenciada no país, no mundo, né? Porque a tuberculose, ela é uma doença social, ela tem uma carga social muito grande. Muitos dos pacientes, eles têm diversas vulnerabilidades, né? Então, acaba que não se torna do interesse de muitas pessoas, né? A questão... E tem um estigma que antigamente as pessoas ficavam asiladas. Isso, eu ia entrar nesse assunto, que às vezes o profissional, quando identifica que esse paciente tem tuberculose, ele não quer que esse paciente fique circulando na sua sala de espera, né? Então, prefere que o tuberculose só se trata no SUS, né? Não é verdade, qualquer profissional médico pode estar prescrevendo o tratamento e essa pessoa vai receber o tratamento. Mas esse discurso de que tuberculose só se trata no SUS é muito comum, né? E esse próprio estigma de que
normalmente a tuberculose é muito voltada, aqui sim os maiores números são voltados às questões de vulnerabilidade. Muitos profissionais excluem a possibilidade daquele seu paciente ter, porque ele não se enquadra naquele perfil, né? Sim. Então ele investiga 1000 outras hipóteses, descartando um diagnóstico simples, né? Porque ele acredita que aquele paciente ele não se inclui nas características de um paciente com tuberculose. E de fato, a tuberculose ela é transmissível, né? Ela transmite por aerossóis, então só da gente estar no mesmo ambiente já é suficiente, o paciente não precisa tossir, né? A gente não precisa compartilhar materiais, não precisa compartilhar a saliva, basta estar no mesmo ambiente que a gente já pode estar adquirindo tuberculose, né? E aí, de novo, a importância do rastreio do diagnóstico, porque a pessoa, depois que inicia o tratamento, em 15 dias ela já não é mais transmissora, né? E é importante que ela possa usar uma máscara, né? Sim, a recomendação sanitária é que os pacientes bacilíferos, né, que estão transmitindo, usem máscara. A gente sempre tem o cuidado também com os contatos intradomiciliares, porque, de novo, muitas vezes esses pacientes vêm de uma vulnerabilidade social grande em que moram muitas pessoas em um local pequeno, pouco arejado, às vezes dormem juntos, né? Então acaba ficando mais difícil de fazer esse isolamento. E por isso, além das medidas de controle, a gente também precisa fazer a avaliação de todos esses contatos. Mas ninguém está com sintoma, mas a gente precisa avaliar igual. Existe um exame chamado MANTU, ou PPD, que a gente aplica uma proteína aqui na região intradérmica e que, conforme essa reação, a gente consegue identificar se essa pessoa teve contato com bacilo ou não, né? Que aí existe uma coisa bastante desconhecida ainda da população geral, mas muito prevalente, que é ILTB, que é a infecção latente da tuberculose. A pessoa está bem, ela não tem sintoma, porque de fato ela não tem tuberculose ativa, mas ela teve contato. E a maioria das pessoas desenvolve a tuberculose ativa até 2 anos depois desse contato. Então, a gente identificando isso, descartando a tuberculose ativa, a gente pode dar um medicamento para a pessoa, matar esse bacilo e ela não vai adoecer, né? Então, a prevenção, o rastreio é fundamental para a gente realmente estar controlando a tuberculose. Porque o potencial de disseminação e transmissão de uma pessoa com tuberculose ativa, a gente não tem controle sobre isso, né? Até quanto tempo demora para ela ser diagnosticada, para iniciar o tratamento, para parar de transmitir, né? Então, se a gente conseguir rastrear e identificar antes e ofertar o tratamento da infecção latente, a gente evita vários outros casos, não só aquele que está sendo tratado. Vocês perceberam um aumento no número de infecções pós-enchente? Como é que tem sido essa situação? Ainda é cedo para conseguir dar algum parecer sobre isso, né? Até porque tem o viés do diagnóstico. O diagnóstico, muitas vezes, ele não é imediato, né? Sim. Demora um tempo. Todos os dados epidemiológicos sobre tuberculose, eles dão uma margem de 2 anos para trás, assim, né? Tanto para ter o diagnóstico quanto o desfecho dos casos. Foi uma preocupação grande em função da aglomeração, né? Nos abrigos. E aí, aglomeração de pessoas que ficaram sem medicamento, que aí aumenta o risco delas estarem transmitindo, né? Mas dentro do possível foi dispensado o medicamento para todos aqueles diagnosticados, né? Então, talvez daqui a 1, 2 anos a gente vai conseguir identificar a repercussão que teve. Uma identificação muito pontual de quem realmente era a população de Novo Hamburgo e de outros municípios em relação a esses abrigos, né? As pessoas estavam aglomeradas no mesmo espaço de diversos territórios. E a tuberculose, diferente do HIV, que tem todo um sistema nacional que a gente consegue ter um rastreio maior, a tuberculose ela é negligenciada de todas as formas. Então, ela também não é muito informatizada. Sim. Se vem um paciente de São Leopoldo, eu não tenho informação nenhuma sobre ele. Tem algumas doenças ou infecções que são de notificação obrigatória. A tuberculose é de notificação compulsória, só que
o município notifica e vai para estado, vai para o ministério. Nós, municípios, não temos acesso às As notificações. ferramentas de visualização ainda são muito precárias em relação... Nós não temos essa visualização dos casos notificados de outros municípios. Nós não temos informação nenhuma sobre exame, sobre tratamento, diferente do HIV, que tem todo um sistema informatizado. A pessoa vem do Acre para cá, sem nada em mãos, a gente pesquisa, a gente consegue identificar o histórico de tratamento, carga viral, CD4, AIDS avançado, enfim, várias informações importantes que determinam a conduta, né? Então, na tuberculose, isso também prejudicou. Sim, mas alguma outra infecção que tenha aparecido, que vocês detectaram, não só a tuberculose pós-enchente? De atendimento daqui, não, né? Teve um surto de esporotricose, né? Mas que isso é mais para atenção primária, os infectos que prestaram uma assistência, né, nesses casos, mas porque nos abrigos, além da aglomeração de pessoas, muitas vezes também tinha aglomeração de animais junto, sim, né, circulando. Então, aumentou os casos de esporotricose. E isso não só aqui na cidade, na região inteira, e até antes das enchentes já se estava tendo um alerta sobre esse aumento no número de casos, né? E aí na enchente exacerbou ainda mais. Vocês fazem também o acompanhamento psicológico, né, dos pacientes, familiares. Qual a importância desse acompanhamento para as pessoas? Total. O acompanhamento psicológico ele está disponível dentro do SAI, né? Ele não é para a população geral, não é de demanda espontânea, mas dentro do serviço de atendimento especializado justamente para as pessoas com diagnóstico ou para os familiares, né? Porque para nós o maior desafio hoje no tratamento das pessoas que vivem com HIV é o psicológico. Os medicamentos já avançaram muito, são esquemas simplificados, são esquemas efetivos, com pouco efeito colateral. Se a pessoa fizer o tratamento certinho, bonitinho, vai ter carga viral detectável, não vai adoecer e pronto, né? Só que nós não somos robôs, né? A gente não é assim só de obedecer e pronto, sim, né? A gente tem desejos, a gente tem vontades, a gente tem sofrimentos, a gente tem uma vida, né? A pessoa não é reduzida ao diagnóstico, então ela continua tendo seus compromissos com a família, com o trabalho, e nisso também vem os sofrimentos, né? E o HIV, ele mexe com o íntimo das pessoas, porque ele te coloca de frente contigo mesmo, assim, né? No diagnóstico da pessoa, entre todas as clínicas, as preocupações clínicas possíveis, o que as pessoas mais relatam de preocupação é o auto-julgamento, assim. Como que isso vai acontecer comigo? Eu me cuido, eu faço academia, eu faço pilates, eu só me relaciono com pessoas da alta sociedade. Olha como eu sou, né? As pessoas, no primeiro momento, se impactam justamente com isso. O maior sofrimento delas é o preconceito, é o estigma, mas primeiro o que elas mesmas carregavam. O que elas pensavam de uma pessoa que tinha HIV? O que eu pensava sobre isso? Mas eu não sou profissional do sexo, eu não sou homossexual. Quem disse que precisa ser? Ou o contrário também, né? Por que eu tive esse comportamento, né? Por que eu fui me arriscar? Ou, tipo, o julgamento contrário, né? Se culpando. A culpa, né? Culpa, E às vezes a pessoa tem outros problemas que não estão bem esclarecidos na sua vida e ela entende aquilo como um castigo também. Então são várias questões que precisam ser trabalhadas para que a pessoa não perca a vontade de viver, né? O abandonar o tratamento do HIV muitas vezes é um suicídio passivo, né? Que a pessoa, eu não tenho coragem de me matar, eu nunca faria isso, mas eu vou deixar que aconteça naturalmente, né? Então é um trabalho muito importante, né? E do psicólogo para a terapia mesmo, mas todos os profissionais acabam tendo essa pegada mais de saúde mental, porque a gente sabe que o medicamento se garante. O que a gente precisa reforçar é que a pessoa faça uso dele, né? Então, incentivar, entender todos os problemas dela, toda a questão social que envolve isso, porque realmente é um conflito de sentimentos, né? Eu estou diagnosticada, o que eu pensava sobre isso, e eu tenho um marido envolvido nessa história, eu tenho uma esposa, todo diagnóstico tem uma história, né? Sim, às vezes uma história de traição, né?
ou que eu cometi, ou que Sim. eu fui vítima, né? E que para a pessoa assimilar tudo isso, revelar o diagnóstico para o parceiro, não revelar para a família, né? Então, assim, a gente sempre deixa muito claro para o paciente que a gente incentiva que a pessoa revele para sua parceria, para a pessoa que está diretamente interessada nisso, inclusive para essa pessoa ser testada, também ter acesso ao diagnóstico, tratamento. Mas qualquer outra pessoa, pai, mãe, filho, irmão, tu vai contar se isso for bom para ti, se isso vai te trazer algum retorno, porque o HIV não transmite por abraço, por mão, por beijo, por chimarrão, né? Então, não tem porquê, tu não deve satisfação, não tem que prestar contas para ninguém. Então, essa pessoa vai me dar um suporte emocional, né? É importante para eu poder desabafar, legal, né? Não, é uma pessoa que vai espalhar para todo mundo, vai me julgar, né? Que às vezes o maior julgamento vem dentro da família. A família diz, eu tenho medo do preconceito que ela vai sofrer lá fora. Não, o preconceito que dói mesmo, que sofre mesmo, é quando vem do teu pai, da tua mãe, de alguém comentando, só pode que tem AIDS, né? Ou fazendo piada sobre isso. E muitos dos nossos pacientes não têm o diagnóstico revelado na família. Né? Tanto que o atendimento aqui é sigiloso, né? É Sim, importante as pessoas saberem que elas podem vir, podem testar e vão ter todo o suporte garantindo o sigilo. Né? O sigilo médico-paciente, serviço paciente, é uma prerrogativa de qualquer serviço de saúde, né? Com qualquer agravo. Então, na atenção primária também existe, né? O sigilo, ele é um direito de todas as pessoas quanto à sua condição de saúde. Aqui existe um apelo maior, né? Porque as pessoas se importam mais com isso. Mas a lei é a mesma para todos, né? Uma questão que a gente não falou, acho que não ficou muito explicado, foi o HIV de mães gestantes, né? De gestantes. Hoje é muito possível com o tratamento que a criança não tenha o vírus, né? Como é que é feito o tratamento? É diferenciado? O tratamento é o mesmo, tá? Hoje não se tem mais, até uns anos atrás se trocava o esquema, né? Mas já através dos estudos, se esclareceu que todos esses medicamentos são seguros para a gestação, né? Então, a mulher HIV positiva que engravida, ela mantém o seu tratamento, porque o importante para essa mulher é manter a carga viral indetectável, né? Manter a carga viral indetectável, porque indetectável é intransmissível, né? Então, ela não vai oferecer risco de transmissão para o bebê, né? Nem na gestação, nem no parto. A amamentação, ela não acontece, né? Isso é um outro ponto delicado que a psicologia trabalha junto também bastante, porque é um sofrimento para a mulher não conseguir amamentar. Traz um sentimento de sou menos mãe, não sou suficiente, o que me diferencia dos outros, o vínculo é mais frágil. Então, a gente trabalha muito na mulher de que o vínculo mãe e bebê, ele é muito além do que o material leite materno, né? Sim. Inclusive, para garantir a nutrição dessas crianças, a gente fornece fórmulas lácteas até ela fechar 1 ano de vida, né? Então, essa preocupação financeira, porque não é nada barato, né? Essas fórmulas lácteas, essa preocupação financeira e nutricional não existe, né? A maior questão mesmo é o emocional ali, o afeto de eu podia amamentar e eu não estou amamentando, né? Dentre outras questões também. Então, além de fazer o tratamento nessa mulher, manter o tratamento na mulher HIV positiva, tratamento para todos, na verdade, é também fazer o rastreio das mulheres HIV negativas que podem vir a se infectar durante a gestação, que é qualquer mulher, né? Sexualmente ativa. Ela está grávida, ela é sexualmente ativa. Então, o pré-natal, ele no seu protocolo já traz a testagem de HIV no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre e no parto. E não adianta a gente testar só a mulher, o parceiro também precisa ser testado. Então, a importância, homens participem do pré-natal, né? Pelo menos uma testagem. Relações externas, usem preservativo. Aí, de novo, entra a sífilis congênita, né? Várias infecções que são transmitidas para o bebê, para a mulher, né? Então, hoje sim, com toda a tecnologia, avanço que a gente tem, a gente consegue que mulheres HIV positivas tenham filhos soronegativos. Eu queria que você me falasse o que mudou com o SAI vindo aqui para o centro, né? Saindo lá de Hamburgo Velho,
o que isso facilita também no atendimento à população? Uma das questões importantes salientar assim, é a questão da centralização, né? Antes de virmos para o centro, estávamos num bairro mais discreto e agora centralizados. Então, isso gerou uma certa polêmica, né, inclusive aos nossos usuários, em relação à visibilidade. Então, isso é um dos pontos, né. A estrutura para os servidores e a estrutura também para os pacientes melhorou muito, né. A gente estava numa estrutura muito diferente, bem mais precária, então aqui a estrutura está bem melhor, mas a questão da centralização impactou bastante. Então, hoje a gente vem com uma fala de que não são só usuários que frequentam esse serviço, né? Apesar de termos incluído a casa de vacinas e a vigilância, a entrada central, ela é do SAI, então muitas vezes tem um acúmulo de pacientes esperando ali na frente, mas nem todos são pelas mesmas questões, porque não é só o HIV que é atendido nesse serviço, atendemos hepatites, tuberculose também, além da população em geral que busca o serviço para fazer teste rápido, né? Então, muitas vezes essa preocupação, né, em função à visibilidade, a gente tem ouvido muito dos pacientes em relação a isso. Seria para facilitar, né, o acesso é mais fácil, um pouco. Sim. Pela questão de ser mais central, mas tem essa questão da visibilidade. São duas faces, né, ao mesmo tempo que é muito importante que o CTA tenha muita visibilidade, porque antes, lá na General Osório, quando a pessoa recebia um diagnóstico, ela chegava lá e dizia, nem sabia que isso aqui existia, eu passo aqui todo dia, nunca pensei que aqui fosse um serviço de saúde, porque nem layout de serviço de saúde a gente tinha, né? E, então é importante essa visibilidade, porque as pessoas saibam que o serviço existe, que o serviço está disponível, né, que busquem mais. Inclusive, a gente notou um aumento na procura de testes rápidos, né? Então, a nossa produção de testagem de diagnóstico aumentou. Outra questão importante também, por estarmos centralizados, é a disponibilidade de materiais de prevenção, né? A gente tem, então, disponível para toda a população, que acabava que muitas vezes a população mais centralizada não tinha acesso, porque a gente não tem uma unidade de saúde centralizada, a gente só tem a UPA. Então, hoje o SAI está aqui disponibilizando preservativos, né, gratuitamente, para a população em geral, para casas noturnas, enfim, profissionais do sexo. Temos também o autoteste, que eu acho que é importante falar, disponível para as pessoas que não conseguem, não têm tempo para vir fazer um teste rápido, aguardar ou enfim, né, todas as questões que envolvem. A gente tem o autoteste também disponível para a pessoa levar e fazer o autoteste em casa, levar quantas unidades ela achar interessante para ela, para os familiares, né, com todo o manual de instrução ali para que ela consiga realizar o teste em casa mesmo. No caso do autoteste, depois vocês fazem algum tipo de busca ativa para saber? Na verdade, o autoteste ele não é diagnóstico, né? Não, e a ideia do autoteste, ela é justamente romper qualquer barreira. Então, a busca ativa já seria de encontro a isso, assim, não é. A proposta é distribuir, para que as pessoas tenham essa caixinha do autoteste em casa, leiam, vão fazer, não vão, mas vai estar ali. Autoteste de HIV, isso existe, né? Aquela pessoa que não busca o serviço, a gente oferece também, às vezes, você vem testar, mas o teu marido não vai vir, não se organiza para vir, enfim, leva o autoteste para ele, faz em casa. Eu tenho filho adolescente que queria fazer e tem vergonha, pode levar o autoteste, né? A gente só tem o cuidado de distribuir para pessoas que, além de serem alfabetizadas, vão conseguir compreender a dinâmica, né? O manual, ele é colorido, ele é bem explicativo, mas o paciente precisa ter um certo grau de entendimento para conseguir executar corretamente, porque acaba sendo um exame, né, que precisa ser feito certinho para ser confiável. No caso de positivar, a pessoa busca o serviço, a gente aí inicia do zero, né, todas as testagens para realmente fazer o diagnóstico. Eu, na assistência, nesses últimos anos, tive 4 casos, assim, de pessoas que vieram por causa do autoteste ter acusado, né? Mas é uma estratégia interessante para aumentar o acesso ao diagnóstico ou disseminar mais a informação, né? Bom, queria agradecer a participação de vocês e pedir para deixarem uma mensagem para a população, dizer que o SAI está de portas abertas aqui no centro agora. Então, se testem, pessoas.
A gente tem teste rápido a livre demanda aqui no serviço de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, entre 9 horas e 13h30. Vindo aqui, não fecha meio-dia, a gente faz os testes. Eles também estão disponíveis em todas as unidades do município em livre demanda. Importante saber da sua sorologia, pelo menos uma vez por ano a gente precisa estar fazendo esse exame. Eu reforço também, então, a disponibilidade de preservativos para toda a população. O SAI está de portas abertas para que venham, busquem preservativos gratuitamente. E autotestes, como a gente já falou anteriormente. Tá certo, então, muito obrigada. Esse foi o programa Vitalidade, direto aqui do Serviço de Atendimento Especializado, onde também estão agora a Vigilância em Saúde e a Casa de Vacinas. Também lembrando a importância da população se vacinar, de trazer seus filhos para vacinação. E voltamos no próximo programa. Lembrando que você pode assistir a este e outros programas da TV Câmara no nosso canal no YouTube. Então, muito obrigada e até o próximo Vitalidade.